Pessoal, apresentado agora no ESC, no Congresso Europeu de Cardiologia, e já publicado aqui no New England, o Aquatic Trial, um estudo muito interessante que analisou pacientes que tinham coronariopatia crônica e, por conta disso, tem indicação de receber um antiagregante, né, nesse caso aqui a aspirina, e passaram a ter indicação de receber uma anticoagulação, seja ele o Marevan, ou a Pixabana, Endoxabana, por conta de um evento como fibrilação atrial, ou então trombose de membros inferiores, ou embolia pulmonar. E a pergunta é, será que nesse paciente que tem indicação de receber um antiagregante e um anticoagulante, o que é melhor para o nosso paciente? Manter a associação de AS com anticoagulante ou manter apenas o anticoagulante? Olha que interessante os resultados. Foi observado aqui que no grupo que manteve a anticoagulante junto com o antiagregante, uma maior ocorrência do desfecho primário. Morte por todas as causas, infarto, necessidade de revascularização, embolia pulmonar e isquemia crítica de membros inferiores. E mais interessante ainda, os pacientes aqui que estavam em uso do antiagregante junto com o anticoagulante tiveram uma maior ocorrência de sangramento maior, o que se traduziu também numa mortalidade por todas as causas maior. Ou seja, naquele nosso paciente coronariopata crônico que tem indicação de receber o AS, se ele tiver indicação de receber um antiagregante, o que é mais seguro é suspender o AS e deixar só o anticoagulante. E você pode se perguntar o que é que isso tem a ver nesse perfil aqui de nefrologia. A gente não pode esquecer que o paciente com doença renal crônica, ele vive no ambiente urêmico, que é um fator adicional para ele ter sangramento, discrasia sanguínea. Então, no paciente com doença renal crônica, esteja ele em diálise ou não, a associação de um antiagregante com um anticoagulante pode aumentar ainda mais o risco de sangramento. Então, esse estudo aqui, que foi realizado na população que não tem doença renal crônica, traz para a gente um aprendizado que é, naquele nosso paciente com doença renal crônica, se ele já tem uma DAC crônica, né, que não teve necessidade de intervenção recente, e ele tem indicação de receber uma anticoagulação porque ele evoluiu com fibrilação atrial, ou então porque ele apresentou uma embolia pulmonar, a gente deve pensar em suspender a aspirina antes de iniciar a anticoagulação, para assim reduzir o risco de sangramento. Ou seja, aquele nosso paciente da diálise, que muitas vezes a gente deve ligar para o cardiologista, deve ligar para o colega cirurgião vascular para discutir o caso, porque esses pacientes têm um risco muito elevado de sangramento. Então, é um estudo muito interessante, porque ele foi realizado na população que não tem doença renal crônica, mas traz muito aprendizado para a gente da nefrologia.